primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes Césare, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo o número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, que é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura. Está em votação a ata da sessão
anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior. Comunicações. Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando o repasse de verbas complementares recebidos pela Prefeitura Municipal, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. O setor de Serviço Social da Câmara Municipal de Barretos apresenta o seu relatório de atividades no período de 1º a 31 de maio de 2007, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ministério da Saúde, a liberação de diversos recursos complementares para a Prefeitura Municipal, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Relativo à sessão ordinária de 11 de junho de 2007, para conhecimento dos senhores vereadores, a mesa diretora procedeu nos termos do artigo 211 do Regimento Interno, alteração para constar do autógrafo do projeto de lei complementar número 03/2007, que dispõe sobre a regularização do desdobro e desdobramento para adequar o artigo 1º à emenda que visa estender a urgência da lei aprovada por unanimidade desta Casa. Processo número 1825/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, encaminha cópia dos procedimentos administrativos referente ao Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego no município, à disposição dos senhores edis, também na Secretaria da Casa. Na ordem do dia, projetos em primeira discussão. Com a palavra o vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, mediante um projeto de lei de... Por favor, som para o vereador Luiz Carlos Anastácio. Obrigado, senhor presidente. Eu solicitaria inversão preferencial para que nós discutimos primeiro o projeto de lei 046 do senhor prefeito municipal, que autoriza reajuste do preço público do sistema de água e esgoto, nos termos do decreto, mediante a presença de um público que aqui se encontra esperando essa votação. Eu solicito, baseado no regimento interno desta Casa, que o senhor acate aí a minha solicitação. A solicitação do vereador Luiz Carlos Anastácio é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A inversão preferencial de pauta. Então, está em discussão única o projeto de lei número 046/2007, em primeira discussão. Projeto de lei número 046/2007,
de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o reajuste do preço público dos sistemas de água e esgoto nos termos do decreto 6.038, de 2 de março de 2007. O presidente dessa casa solicita vistas do projeto para que nós concluamos tratativas que iniciamos no final desta semana e da qual nós solicitamos, com essa vista, o prazo até a próxima segunda-feira, para que essa casa volte a discutir e deliberar sobre esse projeto. Está em votação o pedido de vista da presidência da casa. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Questão de ordem, vereador André. Questão de ordem. Só para esclarecer, o senhor falou que tem algumas tratativas. Poderia esclarecer em quais sentidos são essas tratativas? Nobre vereador André Rezec, as tratativas se dão entre o prefeito municipal, SAI, e a bancada de sustentação do senhor prefeito nessa casa. Os senhores vereadores de oposição terão conhecimento dela durante o decorrer dessa semana. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Luiz Carlos Anastácio. Evidentemente, eu não ia deixar de votar no pedido de vista de Vossa Excelência. Mas, de antemão, eu já quero... Pela ordem, vereador Luiz Carlos Anastácio. Não foi colocado em votação o pedido de vista, então não tem como justificar. Foi colocado em votação, sim. Foi. Se não foi, coloca. Coloca. Eu vou justificar, sem problema nenhum. Tá. Então, vamos lá. Como o vereador André Rezec falou juntamente comigo, então não tem problema nenhum. Em votação, o pedido de vista dessa presidência. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Bom, senhor presidente, agora pela... Justificativa de voto do vereador Paçoca. Obrigado, senhor presidente. Então, só para esclarecer a Vossa Excelência, que aconteça o que acontecer com a bancada de sustentação do senhor prefeito, nós, a bancada de oposição, vamos votar contra o aumento da água. Então, eu espero que na segunda-feira esse projeto venha a ser votado, e se não vir também, para nós não tem nenhum problema, porque, enquanto isso, quem está ganhando é a população. Então, a minha justificativa de voto é essa. Entra hoje ou entra segunda, nossa bancada mantém firme contra o aumento da água que vai prejudicar a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Minagai? Foi aprovado o pedido de vista por unanimidade, né? O que me consta foi aprovado por unanimidade. Sim. Bom, em primeira discussão, projeto de lei número 42/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2008 e dá outras providências. Projeto de lei número 042/2007, com vista à presidência em exercício na sessão ordinária realizada no último dia 4 de junho próximo passado, Sebastião Rodrigues Oliveira, que não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente, que é favorável à tramitação. Para a ciência dos senhores vereadores, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer favorável, apresentando emenda aditiva ao projeto em questão. O primeiro secretário, senhor Claudionor Risse, procederá à leitura do parecer, que é regimental. Por favor, vereador Claudionor Risse. Câmara Municipal de Barretos, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Parecer número 400/2007, de 29 de maio de 2007. Processo número 1423 de 2007 e um projeto de lei número 42/2007. Em cumprimento ao item 1
do parágrafo 6º do artigo 106 da Lei Orgânica do Município, o senhor chefe do Executivo encaminhou a este Legislativo o projeto de lei em epígrafe que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2008. Ao analisarmos o projeto em epígrafe, concluímos que toda a legislação que regulamenta o assunto, seja o orçamento, foi obedecida, onde inclusive estabelecendo as metas e a prioridade da administração, incluindo as despesas de capital e outras despesas delas decorrentes. Letra B, orientações para a elaboração e execução da lei orçamentária anual. Letra C, disposições sobre alterações na legislação tributária. E letra D, a autorização específica para aumento da despesa de pessoal ou para alteração de sua estrutura. E, finalmente, a letra E, anexos de metas fiscais e de riscos fiscais. Tempestivamente, os nobres edis apresentaram emendas ao presente projeto, que foram devidamente analisadas por técnico contratado. Diante da existência de emendas parlamentares pertinentes e possíveis, apresentamos a emenda aditiva, incluindo mais um artigo, que será o 25, renumerando o subsequente. Artigo 25. O Poder Executivo procederá às adequações necessárias para efetivar as seguintes alterações aos anexos desta lei, oriundas de emendas parlamentares. Letra 1. Aumento das subvenções ao ensino infantil em R$200 mil, subvencionar as entidades Nossa Casinha, Creche Bom Jesus, Santo Antônio de Pádua e Vila dos Pobres. Item A, dotação a ser consignada, 11.02, educação infantil. Execução de ensino infantil e subvenções ao ensino infantil, no valor de R$200 mil, com indicação de contrapartida. Segundo item, auxílio e contribuição à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Sim. Para a construção do laboratório de fisioterapia em R$70 mil, prestar melhor atendimento à população. Dotação a ser consignada, R$70 mil. Item 3, subvenção ao lar dos cegos, R$30 mil. Prestar melhor atendimento aos portadores de necessidades especiais. Item 4, pavimento do Armor, em R$350 mil, para dar melhores condições de vida à população local. Item 5, construção de quadras poliesportivas nos distritos de Ibitu e Prata, em R$200 mil, para dar melhores condições de práticas esportivas à população local. Depois a gente solta uma... 6. Construção de centro de zoonose em R$200 mil, proporcionar maior controle das zoonoses. 7. Construção de centro de atendimento médico odontológico do idoso em R$100 mil, para prestar melhor atendimento à população idosa do município. Item 8. Contrapartida de implantação do Cefet, Colégio Tecnológico, em R$200 mil, prestar melhor atendimento à população em geral. Item 9. Construção de vestiários nos campos de futebol de Alberto Moreira, Ibirapuera e Ibitu, em R$150 mil, para dar melhores condições de práticas esportivas à população local. Item 10. Cobertura de arquibancada e iluminação do campo do Rochão em R$50 mil, para dar melhores condições de prática esportiva à população local. Construção da Casa do Atleta em R$50 mil. Subvenção Lar das Crianças em R$50 mil, para melhor atendimento às crianças daquele local. Construção da sede da Liga Barretense de Futebol em R$100 mil. Item 14, construção de quadra de tênis na região dos Lagos, em R$60 mil. Item 15, subvenção à APAB, Associação de Pais e Amigos do Basquete, em R$50 mil. Item 16, subvenção à Santa Casa de Misericórdia em R$250 mil, para prestar melhor atendimento à população. Item 17, aumento das subvenções a entidades sociais do município em R$300 mil. Ou sejam,
a Casa Ogum Beira-Mar, a Bavim, a PAI, Casa Transitória André Luiz e Casa Lar da Criança, e finalmente o AMA. E finalmente, o último item, 18, aumento das subvenções a entidades sociais do município em R$300 mil. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 29 de maio de 2007. Não, depois nós fazemos a divulgação. Depois, essa preocupação, boa noite, com relação às emendas feitas, cada emenda dessa foi feita, emenda parlamentar foi feita por vereadores, pelos senhores vereadores. Posteriormente, para não prolongar, a assessoria de imprensa da Câmara Municipal fará a publicação, a divulgação para a imprensa das emendas e seus respectivos autores. Ok? Está em primeira discussão o projeto de lei, bem como a emenda apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Não havendo oradores, está em votação a emenda apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a emenda. Está em primeira votação o projeto de lei. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei no original em primeira discussão e votação. O vereador Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação, já com a emenda acoplada. O vereador Paulo Correia solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Okay. O vereador Kiko ligou a esse presidente informando da sua dificuldade por estar atendendo no seu consultório, e eu solicito a todos, primeiro informando da sua chegada, segundo constando a sua presença. Vai, Nigo. Projeto de lei número 035/2007, altera o dispositivo da Lei 3.938, de 27 de março de 2007. O projeto está com pedido de adiamento de 15 dias ao vereador Olímpio Jorge Nabem, que apresentou as emendas ao projeto em questão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da apresentação de emendas de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Câmara Municipal de Barreto, do Estado de São Paulo, apresentação de emendas referente ao processo número 1305/2007, com relação ao projeto de lei número 35/2007. A celeuma existente em relação à necessidade de cursos de capacitação anterior à realização do concurso público
precisa ser disseminada e, assim, os serviços a serem executados pelo SAMU regularizados e colocados em prática dentro da legalidade proferida pelo Ministério Público o mais rápido possível. Apresento ao plenário para apreciação as seguintes emendas. Primeira, emenda substitutiva à emenda do projeto em questão para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Revoga e altera dispositivos da Lei nº 3.938, de 27 de março de 2007. Fecha aspas. Item 2. Emenda aditiva no sentido da inclusão de mais um artigo, que será o artigo 2º, renumerando o subsequente com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 2º. Ficam revogados os incisos 8º, artigo 3º da Lei nº 3.938, de 27 de março de 2007. Fecha aspas. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, ao 6 de junho de 2007. Olímpio Jorge Nabem Euripinho. Está em discussão o projeto de lei, bem como as emendas apresentadas pelo vereador Euripinho. Não havendo oradores, está em votação. Com a palavra, o vereador Euripinho. Autor das emendas. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário. Senhor presidente, em relação a esse projeto em questão, que já se arrasta na casa por algum tempo, em relação ao SAMU, onde ficou determinado que houvesse um concurso público para resolver a situação desse órgão que vem fazendo um bom trabalho, não só na cidade, mas no Brasil todo. Eu fiz uma emenda, eu espero que seja aprovada pelos meus colegas vereadores, no sentido, após uma análise, juntamente com o pessoal do concurso público, o Dr. Caio, que esteve aqui na nossa casa explicando realmente as condições do projeto, a gente entende que um concurso público não pode haver discriminação entre os candidatos. Existem alguns itens, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, operador e outros itens dentro do concurso público, auxiliar de regulação médica, operador de rádio, que são cursos que pode haver, após a realização do mesmo, a capacitação para essas pessoas trabalharem. Com isso, a gente abre um precedente grande entre a população para aquelas pessoas que tanto buscam a oportunidade no concurso público para poder realmente conseguir galgar realmente o sucesso dentro da realização de um concurso público. Então, eu vejo que essas emendas, que eu tenho certeza que será aprovado pelos meus colegas, dará condições a todos, e eu aproveito a oportunidade de dizer que, uma vez aprovado esse projeto da realização do concurso, para que as pessoas que sejam amplamente divulgado pela imprensa, para que as pessoas que realmente aguardam uma oportunidade para a realização desse concurso, possam ser beneficiadas também de uma lei que nós temos aqui na casa, que é a lei que isenta as pessoas desempregadas da taxa de inscrição, que é de minha autoria. Então, eu fico contente de poder estar dando essa contribuição também, nesse aspecto e em outros que virão, porque nós entendemos, eu que trabalho diariamente com o desempregado, com as pessoas realmente que buscam um lugar através de um trabalho, público ou não, nós sabemos a importância que será daqui para frente na realização desse concurso, para que essas pessoas realmente consigam sucesso. Então, eu quero agradecer, tenho certeza, né, Paulo, que nós conversamos com nossa bancada, conversamos com o jurídico, buscamos soluções e mais soluções para resolver de vez esse problema do concurso do SAMU, que tanto se arrasta aqui na casa. Porque é interessante que nós resolvemos a situação de vez, para que essas pessoas que irão trabalhar realmente com vidas, possam ter a tranquilidade de poder estar realizando um trabalho que vem
realizando já há algum tempo e que realmente caiu no agrado da nossa população. E a gente fica muito feliz de estar podendo contribuir com esse projeto que vem em boa hora. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra a presença, senhores funcionários, membros da imprensa. Primeiro eu quero dizer que eu vou votar favorável às emendas, e eu nem ia discutir esse projeto, eu só vim porque eu achei bem interessante, porque quando esse projeto entrou na casa, a observação do coisa foi feita, na verdade, pelo munícipe Roberto Fabres, e trouxe até a minha pessoa. E no dia eu solicitei que se fosse feito essas emendas. E a informação que foi me passada é que não poderia ser feito porque eu estaria alterando outro projeto. Há 15 dias atrás, quando esse projeto entrou em discussão nessa casa, eu solicitei que a bancada do prefeito pedisse ao prefeito que alterasse o projeto para evitar parar o SAMU. E agora o projeto volta a essa casa com as emendas sugeridas que antigamente não se poderia fazer, agora se pode fazer, e com as graças. Eu acho que o importante é ser aprovado, não importa a autoria, mas eu só queria deixar registrado o que realmente aconteceu com esse projeto. Porque quem se lembra, há 15 dias atrás, a discussão foi exatamente nessa tribuna em que eu solicitei que a bancada do senhor prefeito retirasse o projeto para que o Poder Executivo mandasse essas emendas para que não houvesse mais uma paralisação no SAMU. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação as emendas do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade as emendas. Está em votação o projeto de lei em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Mandioquinha, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da redação final nessa mesma sessão. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final, já com as emendas acopladas. Secretaria. Projeto de constitucionalidade. Parecer. Em discussão, projeto de lei número 0... Parecer. Parecer da Comissão da Justiça pela constitucionalidade. Ah, ok. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 051/2007, de autoria do vereador Claudionor Risse, que autoriza o Poder Executivo a promover cursos e treinamentos sobre epilepsia a funcionários públicos, que especifica e dá providências correlatas. Havia um pedido de adiamento por 15 dias. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Claudionor Risse. Gostaria de esclarecer a população, inicialmente cumprimentando o senhor presidente, demais componentes da mesa, meus colegas vereadores e o pessoal que aí no plenário. Peço licença para falar daqui, uma vez que pretendo ser o mais rápido possível. Com relação a esse processo aqui, que visa ser um projeto de promoção de curso, de treinamento sobre epilepsia a funcionários públicos, nós queremos ressaltar a importância do esclarecimento da população, principalmente aqueles que estão diretamente ligados a esse tratamento, que, embora inconstitucional, busca esse humilde vereador um outro caminho
para que seja viável a sua realização, dada a sua importância. Portanto, solicito mais 15 dias para a instrução do processo com mais subsídios. Obrigado. Ok. É regimental o pedido do vereador Cláudio Honor, apesar do parecer da Comissão de Justiça e Redação, está em votação o pedido do vereador Cláudio Honor Risse. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de adiamento por mais 15 dias do projeto em questão. Em primeira discussão, projeto de lei número 65/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dá a denominação de professora Rosa de Santos Ribeiro ao CEMEF, do projeto Cavalgando para o Futuro, no bairro Cristiano Carvalho. As comissões permanentes exararam pareceres favoráveis. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de lei. O autor, vereador Euripinho, vai discuti-lo da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, em nome da dona Maria do Carmo de Santos Costa, quero cumprimentar a todos e dizer, senhor presidente, quando esta casa, nós, vereadores, entramos com um projeto para dar denominação de alguma obra pública, isso para nós é muito gratificante, mas muito mais para aquelas pessoas que vai perpetuar o nome daquela que realmente será homenageada. O nome hoje da pessoa da qual estarei homenageando é a dona Rosa de Santos Ribeiro, mãe do João Batista, uma pessoa que eu tive a oportunidade, teve a oportunidade de ser minha professora no Silvestre de Lima, e que foi uma pessoa que determinada na sua vida, tanto com os seus filhos, teve 3 filhos, e também como professora, na vida que levou no magistério. Só para a gente conhecer um pouco a dona Rosa, ela foi uma excelente educadora que, além de ensinar a ler e escrever, ajudava na formação do caráter dos seus alunos e alunas, bem como na orientação e auxílio dos pais e mães necessitadas. Como católica que era, atuante, sempre esteve junto à Igreja São Benedito, e é uma pessoa que a gente tinha um carinho muito especial. Eu estou vendo colegas aqui hoje, a gente vê colegas de 40, 50 anos, pessoas que tiveram a oportunidade de ter tido a dona Rosa como professora e sabe muito bem do que eu estou falando. E nós ficamos muito felizes de poder estar lembrando do nome da dona Rosa no CMF do Cavalgando o Futuro. Hoje eu tenho aqui uma relação de vários CMFs que existem na prefeitura, com o nome de pessoas ilustres, que realmente representaram muito para a nossa cidade. E nós temos a oportunidade agora de dar a denominação para a dona Rosa de Santos, que, como mãe e esposa, sempre esteve perto dos seus filhos. E também do marido, orientando, ensinando, apoiando e também corrigindo e interferindo quando necessário. E ela, por ser a irmã mais velha, e ter perdido os pais muito cedo, ela sempre foi o apoio dos seus irmãos. E a dona Maria do Carmo está aí, sabe que, até pouco tempo fiquei sabendo que o pai do Pascoal, né, o seu Durval, sempre passava lá para tomar um cafezinho e conversar com a irmã querida. Mas, infelizmente, através de um acidente, nós sabemos que foi um dia muito triste para a nossa cidade. Nós perdemos a dona Rosa, o seu marido, o seu filho e a sua nora naquele momento. Mas o importante é a gente estar hoje entrando com esse projeto e para lembrar realmente da dona Rosa, que muito nos envaidece, porque agora nós temos certeza de que onde ela estará sempre olhando por nós, como sempre esteve, como dedicada que foi como professora e como verdadeira cristã.
Eu fico muito feliz de poder estar fazendo essa homenagem, representar a família Santos, que eu tenho um carinho muito especial, e eu tenho certeza que a partir de agora nós estaremos perpetuando o nome da Dona Rosa no lugar onde ela sempre esteve, ao lado de crianças, cuidando realmente das crianças com amor e carinho que ela sempre dedicou quando em vida. Então, eu agradeço muito os meus colegas vereadores, tenho certeza que será aprovado por unanimidade esse projeto, e, numa oportunidade, estaremos fazendo essa homenagem para a Dona Rosa, porque surgiu uma oportunidade, senhor presidente, na Vila Baroni, quando da entrega da CMF naquele local. Mas como não era obra pública, nós não poderíamos estar lembrando da Dona Rosa, um local onde ela trabalhou por muitos anos e é muito querida em todo lugar, mas naquele lugarzinho onde ela deu aula, lecionou por muito tempo. Mas eu tenho certeza que onde o nome dela estiver, as pessoas que realmente conhecem a família sabem muito bem o que ela representa. Então, eu estou aqui, Paulo, dando a denominação para esse CMF da nossa professora Dona Rosa de Santos Ribeiro, e peço o apoio dos meus companheiros para que seja aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Mandioquinha solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto. Em discussão, projeto de lei número 066/2007, de autoria do vereador Anastácio, Luiz Carlos Anastácio, que dá a denominação de família Vilela de Queiroz à rotatória que especifica. As comissões permanentes exararam pareceres favoráveis. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres regimental. Está em votação a dispensa da leitura dos pareceres. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Anastácio solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 66/2007. Projeto de lei número 67/2007, de autoria do vereador André Rezec,
altera dispositivo na Lei 3.939, de 28 de março de 2007. A comissão permanente exarou o parecer favorável. O vereador Anastácio solicita a dispensa da leitura do parecer, é regimental. Está em votação a dispensa da leitura dos pareceres. Do parecer, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua primeira discussão e votação. O vereador Luiz Carlos Anastácio, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Minaré solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 67/2007. Já vamos passar para a matéria do expediente. Antes de proceder a discussão da matéria do expediente, eu gostaria de lembrar a todos os senhores vereadores que apresentaram seus nomes para as comendas Chico Barreto e Ana Rosa, que, por favor, providencie uma biografia dos seus indicados para que possa ser tratado devidamente pela assessoria de imprensa dessa casa. Agradeço a atenção de todos. O vereador Mandioquinha solicita o englobamento da matéria. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Solicito ao primeiro secretário, o senhor Claudionor Risse, que proceda à leitura dos requerimentos e indicações, e os vereadores autores que desejarem discutir, por favor, apontem o seu destaque. Tomo a liberdade de solicitar ao meu vice-presidente, vereador Mandioquinha, que, por favor, me substitua por alguns minutos aqui, porque a imprensa me chama ali fora. Vereador Mandioquinha, sempre gentil. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, matérias encaminhadas ao plenário para deliberação em sessão ordinária, realizada nesta data de 11 de junho de 2007. Relação dos requerimentos. Requerimento número 801, 802, 803 e 804, de autoria do vereador André Luiz Rezec.
Vereador Paulo Henrique Correia apresentou o requerimento número 805. Sebastião Rodrigues de Oliveira, os requerimentos 806 e 807. Existo Hélio Fernandes César, o requerimento 808. Euripinho, requerimento 809, 810 e 811. Paulo Henrique Correia, o requerimento número 816. Também o 817. João Alberto Minaré apresentou o requerimento número 818. Claudionor Risse apresentou os seguintes requerimentos: número 819, número 820. Euripinho, também os requerimentos 821, 822, 823 e 824. Sebastião Rodrigues de Oliveira e outro, o requerimento número 825. Relação das indicações dos senhores vereadores. Paulo Henrique Correia, número 089. João Alberto Minaré, a indicação número 90. E também a número 91. E também a 92, 93, 94 e 95. Todas de autoria do nobre vereador João Alberto Minaré. Por favor, eu peço a verificação de presença, primeiro secretário. Senhores vereadores, para entrar em discussão com os requerimentos. Procedendo à nova chamada dos senhores vereadores, que conclamamos tomarem seus assentos. André Luiz Rezec, Claudionor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Está em discussão o requerimento 0820/2007, do autor Claudionor Risse. Requerimento oficial